Mas que satisfação está de volta aqui no microfonão, líder de audiência do estado. Hoje, segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025. A partir de agora, no ar, o melhor programa do rádio. A notícia atualizada, a informação com objetividade e total clareza, tudo mastigadinho para você entender, para você só engolir, entender. Esse é o jornalismo verdade do rádio e credibilidade que você ouve e todo mundo confia. Somente aqui no Balanço Geral, na Rádio Jornal, a Voz do Povo, 91,3, o canal da credibilidade. Você ouvindo, você confiando, você sintonizando no melhor programa do rádio, no programa que toca informação só para você. 17h03, conosco até as 7 da noite, a maior e melhor equipe do rádio jornalismo do meu estado. Aqui o programa que respeita os profissionais, respeita o povo, que é mais importante. O povo quer informação, é respeitado. A notícia pede passagem, o repórter é chamado por imediato. Aqui você é mais importante. Vamos girando as informações aqui na Voz do Povo. Olha aí, homem é encontrado morto em uma residência, em um imóvel no município de Japaratuba. Eu quero saber da polícia os detalhes da causa-morte do corpo deste homem que foi encontrado em um imóvel no município de Japaratuba com as mãos cortadas, segundo as informações, com requinte de crueldade. Eu vou aprofundar essas informações e quero ouvir as autoridades policiais do município de Japaratuba. Já vamos aprofundar essa situação e querer saber como essa morte aconteceu. Em tom de mistério até agora, essa morte violenta lá no município de Japaratuba. Em nossas andanças nós tomamos conhecimento. Já também o canal da credibilidade vai trazer todas as informações das torneiras vazias na capital e também região metropolitana. A adutora rompe mais uma vez e provoca crise da água em Aracaju, na capital e municípios metropolitanos. Governo do estado instala comitê no município de Capela para resolver problemas da adutora que foi rompida, a adutora que corta também os municípios do Vale do Cotinguiba. A adutora foi rompida e pela segunda vez em outro trecho e acaba então atrapalhando o abastecimento d'água aqui na capital. Governador em exercício madrugou cedinho, o dia amanhecendo, já se encontrava Zezinho Sobral com a equipe técnica, o primeiro escalão da área, para resolver essa situação no município de Capela. Governador titular Fábio Mitidieri, ainda na viagem, também participou de todos os trabalhos para a instalação do comitê de greve no trabalho em parceria com a própria empresa Iguá, que adquiriu os direitos para operar aqui em Sergipe, junto com a DESO. Governador Fábio Mitidieri reconhece, mesmo que o problema não sendo da Iguá, mas colocou também toda a sua estrutura com a DESO para solucionar o problema com rapidez e não penalizar mais ainda a população. Situação repercute, inclusive, em nível nacional. O seu Luciano Tavares, de mais um rompimento da adutora que abastece água na capital e municípios metropolitanos. Mesmo com o revezamento no abastecimento, alguns locais a água não chegou e outros a água chegou com aquela preguiça, aquela lentidão que nem atingiu os reservatórios.
Já já um panorama completo em relação a esta situação, ao rompimento da doutora que prejudica o abastecimento d'água, mas o governador toma as providências devidas, o governo do estado. Dentro de instantes, toda a situação em relação às aulas, ao funcionamento nas escolas e também nas casas de saúde, nos hospitais e nos órgãos públicos em função do rompimento e a falta d'água. Também nas escolas da rede municipal de Aracaju, traremos um panorama completo já já aqui na Rádio do Povo, Rádio Credibilidade. O programa do Povo, Balanço Geral, também vai trazer dentro de instantes o estendimento de linhas de ônibus, para o município de Barra dos Coqueiros. O anúncio aconteceu esta manhã envolvendo os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros, os chefes dos executivos e também os gestores do trânsito, ou seja, as duas SMTTs, a de Aracaju e a do município de Barra dos Coqueiros. Você ouvindo o melhor programa do rádio, a informação aqui que pipoca a cada instante com responsabilidade e credibilidade. E a zona de expansão, novo debate ocorrerá amanhã na Câmara de Vereadores do município de Aracaju. Câmara de Vereadores de Aracaju anuncia a audiência para esta terça-feira, quando serão discutidas será discutida a situação da zona de expansão Aracaju ou São Cristóvão. Moradores afirmam que a gestão de São Cristóvão continua sem fazer absolutamente nada, só quer arrecadar, só quer passar a mão na massa, seu Luciano, e nada faz. 17:09, você é mais importante, trazendo a informação com o repórter Roberto Silva. Boa tarde, seu Roberto, ótima semana. Olha aí o Robertão chegando. Posto de combustível é notificado pela polícia sergipana, que trabalha em parceria com a defesa do consumidor. Daqui a pouco, detalhes em relação a esse assunto, quando também estaremos enfocando que indivíduo que estava portando uma arma de fogo para tirar a vida de desafeto foi preso no final de semana. Mais informações dentro também do Balanço Geral daqui a pouquinho, quando iremos enfocar o panorama das rodovias estaduais e federais, o trânsito na capital de todos os sergipanos, Aracaju, e muito mais no Balanço Geral. Eu aguardo o senhor sim, Roberto Silva, aqui no Balanço Geral, balançando geral, Aracaju e todo o estado de Sergipe. Olha a informação nacional na área policial. Filha do goleiro, o Everson, goleiro titular do Galo Mineiro, do Galo da Massa, sofre importunação sexual. É vítima de importunação sexual no estacionamento da Praça Esportiva do Templo Esportivo. Filha do goleiro, o Everson, aquele mesmo que jogou aqui no Confiança, veio de São Paulo para o Confiança, depois foi para o futebol do Ceará e já por um bom tempo apresenta um bom futebol no Galo da Massa, no Clube Atlético Mineiro. Foi vítima de importunação sexual. Tem que dar um basta nisso, viu? Botar no xilindró essa turma que adora, sabe que está errado. E, lamentavelmente, essas pessoas perdem o equilíbrio e agem dessa forma. Já já, mais informações aqui na Jornal. Outro destaque, eu acompanhava o Roberto Silva há pouco falando sobre adulteração em produtos derivados de petróleo. Olha, Roberto, em nível nacional, acompanhei uma matéria muito importante, preocupante ao mesmo tempo, em relação ao óleo, Luciano, aquele que você coloca no seu veículo e outras pessoas também para fazer a troca de óleo antes do vencimento. Olha, na pesquisa que foi feita nacionalmente, a cada 10 carros que é feita a troca de óleo, a cada 10, um é com produto adulterado, ou seja, 10%, amigo. Que país é esse, hein, rapaz? Que absurdo, né, seu Luciano? Que país é esse, hein, meu amigo?
Porque as pessoas são punidas, sabem que é contra a lei, mas querem a coisa fraudulenta, querem desse jeito. Não pode, meu povo, para com isso. 17h12, vamos ao Baixo São Francisco, o trepidante, o vulcão do rádio, Messias Santos, e trazendo as informações aqui na Jornal A Voz do Povo. Fala, seu Messias! Carga de cocaína cai de avião em Coruripe no valor de 9 milhões de reais. Irmãs são brutalmente golpeadas a golpes de faca peixeira no município de Piaçabuçu. O suspeito foi preso e outro conseguiu fugir. Homem é preso após atacar companheira e compadre com faca e facão em Porto Real do Colégio. Eu destaco ainda aqui no seu balanço geral, o ponto de atendimento do Instituto de Identificação faz plantão em Ilha das Flores. Ainda, suspeito de tentativa de homicídio é preso em flagrante portando arma de fogo em Neópolis. Continuo destacando, na subida do Vila Nova em Neópolis, acidente muito grave, deixando vítimas no hospital. Daqui a pouco tudo isto será notícia no seu balanço geral. Será sim, com certeza, amigo Messias Santos, o vulcão do rádio brasileiro. Ele está no Baixo São Francisco, de um lado a outro, naquela balsa legal. Coloca o carro na balsa, pense no ar. No ar natural, maravilha, seu Luciano Tavares. Esse Messias, ele não é fraco, não. Já ele volta aqui, detonando as informações no Baixo São Francisco. É uma figura impoluta no nosso rádio, grande e profissional. Valeu, seu Messias, eu volto já contigo agora. E agora vamos movimentar as informações esportivas em seu rádio. O Flamengo ganhou, o Palmeiras também, o São Paulo continua numa boa. Essas e outras informações a partir de agora na central de maior credibilidade do rádio, ou seja, a Sala Nacional e Internacional dos Esportes. Chegando ele, alô, gigante incansável do rádio, é o senhor Wilson Tavares. Alô, Heron Ribeiro, público ouvinte do Balanço Geral. Campeonato Brasileiro de Futebol. Flamengo quebra tabu de 28 anos. Ganhando Juventude, chega aos 50 pontos, liderando o campeonato. Palmeiras é vice-líder com goleada diante do Internacional. Vasco da Gama com jogador a mais, cede o empate em cima da hora ao Ceará e permanece rondando a zona do rebaixamento. Botafogo volta a perder, desta feita no Campeonato Brasileiro de Futebol. O Botafogo que esse ano só decepciona na temporada. Libertadores da América, Copa Sul-Americana, as emoções acontecem neste meio de semana. Já dentro do Balanço Geral, o seu melhor fim de tarde, início de noite, informativo Heron Ribeiro. Isso, valeu, gigantão Wilson Tavares, que volta já destacando muito mais informações na mais ouvida, na mais querida emissora do rádio nordestino brasileiro. Hoje, dia 15 de setembro, uma segunda-feira, semana começando, o melhor programa do rádio está no ar a partir de agora com a produção técnica e sonoplastia, Luciano Tavares no primeiro tempo, no segundo, Ivanzinho Lima Tavares e os melhores repórteres do rádio, a melhor bancada também, com você e o jornalismo, claro, objetivo e verdadeiro. Jornal FM, a Rádio do Povo, 91,3, empresa de comunicação que tem à frente, na presidência, José Rinaldo de Oliveira Filho. Balanço Geral, a informação total. Amigos que acompanham a Jornal A Voz do Povo, um forte abraço. A principal notícia, mesmo com essa situação que trouxemos aqui, uma das manchetes lá em relação ao município de Japaratuba, que eu quero saber as informações com precisão em relação ao que aconteceu lá no município de Japaratuba. Mas a notícia que continua sendo publicada e repercutida é justamente a crise da água, seu Luciano Tavares. A crise da água aqui no estado de Sergipe, com o rompimento da adutora que aconteceu na sexta-feira, depois quando estava sendo já feito o trabalho, já recuperado, um novo rompimento surgiu. Isso aí interrompeu
o abastecimento d'água que estava sendo refeito para várias outras localidades e um revezamento aconteceu, mas nem sempre o revezamento, ele atinge todas as áreas. Isso aconteceu, vamos chamar aí o José Castilho, que está aí. Exatamente, José Castilho, que está aí, ele que é porta-voz da Secretaria de Estado da Educação aqui em Sergipe, vai conversar com a gente às 17h17, na hora da coincidência, e vai falar conosco em relação ao funcionamento nas escolas da rede estadual em Sergipe, com esse rompimento, se houve alteração ou não. José Castilho, ele que é porta-voz da Educação do Estado, vai conversar com a gente. E as aulas, houve a suspensão ou as aulas transcorrem normalmente na educação do Estado, na capital do interior? Castilho, satisfação, Vílio. E a situação, hein, meu amigo? Pois não, Heron. Realmente, eu gostaria aqui de agradecer a você, ao pessoal da Rádio Jornal, os ouvintes, né? Realmente ocorreu na sexta-feira um rompimento da adutora que fornece água para Aracaju e região aqui da Grande Aracaju. E quando o serviço ontem, às 15 horas, estava se dando por encerrado, percebeu um novo vazamento, né? Após o encerramento dessa primeira fase, ocorreu esse novo vazamento. Mas o governo do Estado, com o gabinete de crise, formado pelo governador do Estado, governador em exercício, e SEDURB, a Defesa Civil, a DESO, a Iguato, enfim, toda a estrutura do Estado foi vocacionado para resolver essa problemática. E a Secretaria de Estado da Educação, ela informa que as aulas nas escolas da rede pública estadual permanecerão funcionando e sendo mantido nessa segunda-feira normalmente, dia 15, normalmente, mesmo com a interrupção provisória no abastecimento da água da Grande Aracaju. A Secretaria de Estado da Educação conforta as famílias e reforça que, caso o aluno não tenha condições de ir à escola, ele não terá prejuízos pedagógicos e as faltas não serão contabilizadas. Mas as aulas estarão acontecendo, as escolas estarão abertas. A Secretaria de Estado da Educação segue em diálogo com as equipes, com as famílias e com a comunidade escolar e reafirma que o ano letivo não será comprometido. Com relação ao retorno da água, nós podemos observar, por informações do próprio governo do Estado, de que hoje, até o final do dia, esses serviços deverão estar sendo concluídos e que hoje, durante o dia, né, esse sistema de abastecimento de água está sendo regularizado aos poucos. Então, pedimos um pouco de paciência à população, mas o governo do Estado está com todos os seus órgãos vocacionados à resolução desse problema, Heron. O senhor tranquiliza então a comunidade estudantil, né, Vílio? É verdade. Então, as aulas estão acontecendo, as escolas estão abertas, Heron, e seguindo normalmente. Aqueles alunos que, porventura, por um problema em casa, de uma falta d'água, não conseguiu ir para a escola, ele pode ficar tranquilo que ele não terá prejuízo pedagógico e que a falta não será contabilizada. Então, ele pode ficar tranquilo. Mas as aulas estão seguindo normalmente em todas as 318 escolas da rede pública do Estado. Com muito esforço aí dos diretores dos estabelecimentos, do próprio governo, através da Secretaria de Estado da Educação, para garantir a realização das aulas, não é isso, Castilho? Perfeitamente, né? A gente não pode abrir mão, né, em hipótese alguma, de não se ter aula. O aluno ele tem que estar na escola. Essa a política do governo do Estado. O aluno tem que estar na escola e todo esforço está sendo feito para que as escolas abram, funcionem normalmente e que os alunos possam participar do seu dia de estudos, de ensino, normalmente. Em relação a esse tema, ainda ou mais alguma outra informação a acrescentar? Não, só estamos aguardando, né, a conclusão desse serviço, mas as informações que temos é que o restabelecimento será paulatino nas regiões de Aracaju e da Grande Aracaju. Agradeço mais uma vez a prestação de serviços
que é feita pela Secretaria da Educação, através da comunicação, muitos estudantes ouvindo a gente, e os pais também, familiares. É necessário que estejamos sempre atualizando, e o rádio é para isso, o jornalismo de credibilidade, o jornalismo de verdade, justamente feito isso para prestar serviço à população, não é, Castilho? Perfeitamente. Eu lhe agradeço, Heron, por toda a sua atenção e também a Rádio Jornal em abrir espaço para que a gente possa passar essa informação para a comunidade escolar de Sergipe. Ok, uma boa e um bom trabalho também, tá bom? Muito obrigado a você pela atenção e estamos aqui sempre de portas abertas para lhe receber, Heron. Ok, obrigado então, obrigado pela informação aí, muitos estudantes aqui ligando para a produção, e nós tivemos a preocupação de prestar serviço aí mantendo contato com o José Castilho, porta-voz da Secretaria de Estado da Educação. Portanto, ele confirmou que as aulas transcorrem normalmente na rede estadual, mesmo com os problemas, porém, aquele estudante que tiver problema em casa, não puder tomar um banho, não puder fazer sua higiene pessoal em casa, impossibilite seu comparecimento, ou seja, a sua presença na escola, no estabelecimento, ele será abonado. A informação que a gente traz aqui, ele não será prejudicado, é só justificar, procurar a direção do estabelecimento, os coordenadores do estabelecimento, comunicar o fato. Está aí a informação, a jornal atualizando você. Roberto Silva ouviu cedinho o governador em exercício, lá em Capela, comitê da crise da água instalado no interior do estado, do estado de Sergipe, nesse Roberto, na sexta-feira, quando pensávamos que o problema estava sendo solucionado, aí surge esse outro rompimento que, infelizmente, acabou evitando o abastecimento d'água em diversas localidades aqui do estado de Sergipe. O governador titular, Fábio Mitidieri, fora do país, permitiu que o governador em exercício, o Zezinho Sobral, instalasse o comitê. Tem que ser união, a equipe tem que ser unida, né, Roberto? E isso aí aconteceu, a parceria entre os dois, exatamente, na ausência do titular, ele assume, às vezes o presidente da Assembleia, e é isso. O governo é para isso, independente de qual peça que possa, mesmo que um time de futebol, independente da peça que possa estar em atividade. Mas vamos acionar o repórter nacional e internacional do rádio. O repórter Roberto Silva tem mais informações, não sei se ele vai falar agora em um princípio deste assunto, que é o de maior preocupação para a população de Aracaju e região metropolitana. Não apenas Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e uma boa parte também do município de Barra dos Coqueiros. População mais prejudicada aqui de Aracaju. Não é isso mesmo, Roberto? Vamos à reportagem do povo. 17h25. Fala, seu Roberto. Valeu, Heron Ribeiro. Nós estamos voltando a comunicar dentro do primeiro tempo do Balanço Geral. Esse programa que continua dominando a audiência na capital, na Grande Aracaju e em todo o estado de Sergipe. Quem afirma isso é o nosso querido Adriano Pacheco, que é, portanto, o homem que faz a segurança também do Júlio César Pellegrino e ainda do juiz Sérgio Lucas para as festividades lá em Porto da Folha no final do mês que está em curso, onde teremos, portanto, a grande vaquejada. Informo de imediato para você que está ligado, conforme Heron Ribeiro destacou, a matéria de momento é, na verdade, a falta de água, que vai continuar até a madrugada de hoje, que vai chegar em alguns locais e outros não. Mas esse é um assunto que daqui a pouco o governador em exercício vai falar e Heron Ribeiro tem a matéria. Eu só queria deixar uma pergunta no ar. A Farolândia, que há algum tempo atrás, eu não sei até quando, era abastecida pelo Puxim e pela Cabrita, e hoje não tem água desde sexta-feira. Então requer, portanto, uma explicação das autoridades da DESO em relação a essa mudança. Quer dizer, a água que vinha para cá não está vindo mais, né? Agora a gente recebe também de Propiá. Não é que a água da Cabrita e do Puxim seja melhor, não. É porque aqui, quando faltava em algumas localidades, aqui ainda tinha. E aqui agora está faltando desde a última sexta-feira. E vamos esperar que pelo menos na madrugada de hoje, com as providências que foram tomadas pelo comitê, da qual o governador em exercício, Zezinho Sobral, participa como coordenador geral, porque o próprio governador
ele ficou preocupado já, portanto, a caminho do estado de Sergipe, quando retornava da Europa, e agilizou mais providências ainda. Mas eu vou destacar, com a permissão do Heron Ribeiro, matéria que diz respeito a uma manchete que eu destaquei relacionada a um crime que estava por acontecer no município de Aracaju e Socorro. É lá ou cá ou lá. O cara estava armado com a arma de grosso calibre para matar um desafeto que teria assassinado o seu irmão, o irmão dele. E aí terminou sendo, portanto, grampeado. O delegado tem informações a respeito desse assunto, porque as informações chegam de prima aqui no Balanço Geral. Na sexta-feira, nós fizemos uma campana que durou aproximadamente 5 horas, né? E que resultou na prisão de um indivíduo que estava de posse de uma pistola .40 municiada. Esse indivíduo foi preso nas imediações aqui do DENARC, num posto de gasolina, e foi flagranteado. É um indivíduo que já tem passagens pela polícia, inclusive por homicídio. Ele confessou que iria matar um desafeto lá no bairro Tamandaré, na noite de sexta mesmo. Ele disse que esse desafeto já tinha matado o irmão dele e tinha também atentado contra a vida dele flagranteado. Então, foi feito aí o procedimento e agora vai responder na justiça. Foi fruto de investigação e prova que o DENARC não tem hora nem dia para trabalhar, né? Porque a prisão ocorreu por volta das 22 horas da sexta-feira. Então, foi uma noite proveitosa, tiramos aí um indivíduo de circulação que estava armado e evitamos, possivelmente, um homicídio que seria cometido no bairro Tamandaré. Já tem passagens pela polícia e é conhecido nosso aqui do DENARC. O inquérito continua e as informações que a população tiver para nos ajudar por meio do 181. Ligação gratuita, não precisa identificar. É a grande ferramenta que a população tem para ajudar o DENARC. Sim, ele admitiu, né, durante o interrogatório, que, de fato, cometeria esse homicídio no bairro Tamandaré. Então, tiramos aí uma arma de circulação e evitamos um crime contra a vida. Tá aí, Heron Ribeiro, a palavra do delegado Ataíde Alves. Ele falou, tá falado. Eu tenho outro assunto, mas daqui a pouco eu vou, portanto, convocar o delegado Gustavo Augusto, porque a operação abastecimento seguro foi viabilizada no dia de hoje. E o Gustavo Augusto, que é o delegado adjunto da doutora Georlise Teles, vai ter, portanto, informações a prestar a você, ouvinte, porque esse trabalho é importante. Abastecimento seguro, para que você abasteça o seu carro de acordo com o que está na bomba, hein? Daqui a pouco, portanto, nós voltaremos trazendo essa informação e outras para você que está ligado no Balanço Geral. Esse programa que continua a audiência total na capital, na Grande Aracaju e em todo o estado de Sergipe. E quem assegura isso é o Luciano Pena, lá em Tobias Barreto, o nosso querido Messias Barbeiro, em Capela, Zé Raimundo, no município de Gararu. Ele que é taxista e já acabou de chegar a Gararu. Também o nosso criança flamenguista que está gozando, portanto, com a vitória, mais uma, e o Flamengo continua na liderança. Ele é flamenguista doente, em goza com os demais torcedores, que todos, segundo ele, são contra o Flamengo. Ele aí vai gozando com o Flamengo, com os torcedores do Botafogo, do Vasco, do Fluminense, do Santos, do São Paulo, e por aí vai. Esse criança é danado, meu caro Heron Ribeiro, e eu digo para você que eu volto daqui a pouco com muito mais informações, porque a Iracema de Mãe também não perde uma edição sequer deste programa. Olha ele aí de volta, Luciano Lima Tavares. Quem é ele, Lulu? Ele mesmo, obrigado, amigo Roberto Silva, trazendo aí o panorama inicial através da reportagem de credibilidade do rádio, aqui dentro do melhor programa do jornalismo do estado de Sergipe, o nosso Balanço Geral da Informação, que sempre bomba de montão. E o Roberto fez a chamada aí para informação em relação
ao combustível, os derivados do petróleo, produtos que acabam, sendo importantes e indispensáveis para o progresso do país, e é preocupante, viu, Luciano? Olha, se os órgãos de controle, os órgãos de fiscalização, não apenas da área do consumidor, Ministério Público, PROCON, ITPS, as delegacias especializadas do consumidor também, não agirem com rigor, a coisa poderá avacalhar. Olha, uma pesquisa nacional apresentou que 10% dos veículos abastecidos são de produtos adulterados, amigo. Produtos adulterados, ou seja, a cada 100 carros, 10 são abastecidos com produtos adulterados. E as consequências são graves, de acordo com o valor do carro. Tem carro até que foi avaliado, seu Luciano, que se apresentar problema, para você corrigir esses carros caros, possantes, é em torno até de R$30 mil, amigo, para você consertar. Um absurdo. Porque atinge logo o motor, né, amigo? Tem que retirar de circulação esse pessoal e punir duramente. Botar na cadeia mesmo é o remédio deles para que eles não façam mais isso com absolutamente ninguém. São 17 horas mais 33 minutos, 17h33 minutos, mas aqui nós temos acompanhado muitas operações surpresas com o Ministério Público participando, a Promotoria do Consumidor, com a doutora Ilza, o PROCON estadual, municipal de Aracaju também, tanto na atual gestão como na anterior. O PROCON estadual, tem uma moçada, esqueci o nome dela, ela é coordenadora, faz um trabalho extraordinário, muito competente, não é isso? E também o ITPS, com Cacá Andrade e outros órgãos que atuam nesta área, e a delegacia também do consumidor aqui de Sergipe Especial da capital. Com a doutora Jorlize, inclusive, muitas vezes fiz cobertura, algumas vezes de forma surpresa, fiscalizando os postos de combustíveis em Aracaju. São 17 horas mais 34 minutos, agradecendo a audiência do amigo Adelmo do Ouro, o Adriano Pajeú também ligado conosco. Alô, Adriano Pajeú, ligado conosco. O Adelmo do Ouro, alô, J. Carlos, assessor direto de Milton Dantas, na Federação Sergipana de Futebol, na Câmara de Vereadores. Obrigado pela audiência, amigo Roberto Bonfim, doutora Jorlize Teres, delegado Tiago Leandro, o Júlio César Teres conosco também, Arquimedes Marques, outro delegadão também, carga pesada, sempre nos acompanhando, Luciano Cardoso, o Sérgio Ricardo, o amigo Isael Sarmento, liderança forte aí de São Cristóvão. Eu vou rapidão a intervalo comercial, também agradecendo a audiência lá em Socorro, do Coronel Pontual. Alô, seu Pontual, sempre um cara legal, acompanhando a gente aqui no melhor programa do rádio. Volto já já. Balanço Geral.